Olá, nós estamos aqui no segundo vídeo da série O que é Marketing, falando sobre as filosofias de marketing, que são aquelas verdades que as pessoas começaram a descobrir sobre como fazer esse jogo mercadológico. E eu vou agora apresentar para você a primeira grande filosofia mercadológica. Eu espero que você aproveite, curta este vídeo, compartilhe com as pessoas que você gostaria de ajudar e também aproveite e se inscreva em nosso canal. Logo depois da vinheta, nós vamos com o conteúdo. Aguarde só um pouquinho. Então, ao longo da minha carreira, muitas pessoas já me fizeram essa pergunta. Afinal de contas, o que é marketing? Como você viu no primeiro vídeo, eu expliquei conceitualmente como surgiu o marketing e o que significa. Nós sabemos que marketing é uma filosofia, ou seja, uma maneira de pensar, é uma coisa que está aqui na nossa mente. Quem faz marketing está preocupado, ou seja, está pensando constantemente em atender melhor o cliente, em satisfazer as suas necessidades e ou desejos. Isto é marketing, certo? Acontece que essa conversa sempre foi sentida como muito legal, muito bonita, mas afinal de contas, o que é que a gente faz com isso? Na prática, o que eu faço para aumentar minhas vendas, o que eu faço para aumentar a fidelidade do meu cliente, o que eu faço para as coisas acontecer na minha empresa e o dinheiro fluir a meu favor, não é? Aliás, essa é a grande pergunta histórica. O que é que eu posso fazer na prática? Saia da conversa e seja prático. Então, para a gente ter um ferramental, um instrumental que na prática funcionasse, então os pesquisadores dessa nova, digamos assim, filosofia ou nova tecnologia ou ciência, vamos dizer, né? Ciência mercadológica, começaram a tentar estudar o que poderia ser feito, transformar isso de prático. E as grandes descobertas iniciais formataram aquilo que foi a grande filosofia. Veja, o primeiro grande conjunto de descobertas era o seguinte: o cliente historicamente nunca teve importância para as empresas. Por que não teve? Porque havia muito mais demanda do que capacidade de atender essa demanda. Então as pessoas simplesmente diziam assim: você vai fazer a coisa do jeito que eu quero, se não quiser fazer do jeito que eu quero, fique sem. Basicamente era essa a lógica. E de repente começa a ter mais competidores, mais concorrentes, começa a ter mais produtos, ou seja, muito mais do que as pessoas estavam solicitando. E aí de repente a gente começa a ver assim: e agora? O que é que eu faço? E as primeiras descobertas, nos primeiros anos de pesquisas a respeito disso, basicamente demonstraram que as pessoas queriam pelo menos ser bem atendidas. E então, todo o primeiro grande conjunto de coisas que foram sendo criadas e ferramentas que foram sendo criadas para essa ação mercadológica tinha a ver com vendas. Tanto é que durante algumas décadas, você chegava numa empresa e via assim, departamento de marketing e vendas, porque as pessoas achavam que fazer marketing era fazer vendas, ter vendedores, vendedores melhores, mais capacitados, com argumentação melhor. Então, esse tipo de coisa passa a ser a grande primeira filosofia de marketing: focar em vender. E eu retorno aí ao primeiro vídeo, quando eu fiz toda uma análise histórica de por que surgiu marketing, como surgiu marketing, o que é marketing, não é? E na verdade é isso. As empresas não levavam em consideração o cliente de tal forma que muitas nem vendedores tinham. O cliente ele tinha que chegar na empresa e praticamente mendigar o atendimento: por favor, venda para mim. Você que viveu já um pouquinho, tem aí mais de 30 anos, talvez uns 40, certamente já vivenciou isso no Brasil. Você deve se lembrar como é que era comprar um automóvel no Brasil. Você chegava lá na concessionária, o carro a preço de tabela, digamos, fosse um determinado valor,
E aí você chegava lá, não, tudo bem, eu quero comprar. E aí o vendedor dizia para você assim, mas olha, tem o ágil, né? O ágil. O ágil era aquele valor que estava além da tabela, porque tinha uma fila de espera para você comprar um automóvel. E não tinha automóvel para todo mundo. Então aquele que desse o seu leilão, né, o seu lance no leilão maior, que era o ágil, o preço de tabela, digamos, é 40 mil. Mas hoje as pessoas estão pagando 10 mil de ágil. Se você pagar 11, então você leva, né? E você levava mais, você pagava mais por menos. Ou seja, o cliente não era levado absolutamente em consideração. Ele fazia um pedido, eu consigo pegar esse carro agora? Não, só daqui 2 meses, daqui 3 meses, aqui. Do jeito que eu que estou vendendo ou estou produzindo, decidi que vai ser. Era exatamente assim, gente, era exatamente desse jeito, né? Em praticamente todos os mercados, praticamente tudo que você entrava, tudo favorecia aquele que produzia ou aquele que vendia. E nesse jogo é que começa a haver uma grande ruptura da situação, da mentalidade histórica, não é? Porque de repente começa a ter muito mais produtos ou serviços no mercado do que o mercado queria comprar. E então o cliente começa a dizer assim, não, tudo bem, eu não pago ágil, né? Mas se você não me vender, eu compro do seu concorrente. Então, de repente, as pessoas começaram a simplesmente não ter essa força junto ao cliente e ter que atender o cliente de uma maneira melhor. E a primeira grande descoberta é, por incrível que pareça, simples. É preciso ter vendedores. Aquele que tiver vendedor ou tiver mais vendedores vai conseguir vender mais do que os concorrentes. De repente você começa a olhar assim para a sua realidade e você começa a perceber que o seu mercado começa a ficar difícil e uma coisa que você deveria levar em consideração é a quantidade de vendedores que você tem em comparação com seus concorrentes, não é? É a primeira coisa básica. Veja, de repente você nem nunca teve vendedor ou teve um atendimento assim para os clientes de uma maneira muito esquisita, que não levava em consideração aquilo que o cliente estava necessitando ou desejando, e aí de repente você quer vender mais, você tem que ter bons vendedores em boa quantidade, não é? E talvez esse avanço é que seja o segundo ponto da filosofia, porque no primeiro momento tenha vendedores, tenha mais vendedores, e aí de repente a gente começa a ver que os outros começaram a copiar quem estava fazendo no primeiro momento essa grande sacada de ter vendedores, e começa a pensar assim, bom, mas e se os meus vendedores forem mais capacitados, tiverem argumentos técnicos melhores e tiverem mais poder de ação, então eles vão vender mais, não é? Vão vender mais e vão vender melhor do que os concorrentes. Esse jogo dessa grande primeira filosofia durou aí mais ou menos 15 a 20 anos, essa ênfase em vendas, né? ênfase em ter vendedores melhores, técnicas melhores. E justamente no finalzinho nós começamos a ver o surgimento de algumas técnicas de relações humanas ou de recursos humanos, tentando entender qual era a tipologia dos vendedores, qual era o tipo de comportamento que os vendedores tinham que ter para conseguir fazer mais negócios. E talvez essa seja uma das coisas muito usadas, inclusive até os dias atuais. Porque quando você vai contratar um vendedor ou um funcionário, mas no caso específico que nós estamos debatendo é marketing, então nós estamos falando de vendas, não é? E aí se leva em consideração a experiência do vendedor. Se ele conhece do segmento, se ele já trabalhou nos concorrentes, se ele tem ali uma experiência boa, não é? Se tem todos os cursos necessários da área, se já se capacitou. E aí o pessoal de RH começou a descobrir que nós contratamos pessoas
pelo conhecimento, ou seja, pelo currículo, pela história, mas demitimos pelo comportamento, porque o cliente começa a reclamar, as coisas começam a não acontecer, a pessoa tem todo o conhecimento do mundo, tem toda a experiência do mundo, está ali pronto para arrebentar a boca do balão, mas não arrebenta. Então, é preciso também olhar para o comportamento, os perfis comportamentais. Quem é a tipologia certa que você deve levar em consideração, ou qual é a tipologia certa que você deve levar em consideração ao contratar vendedores, né? Hoje nós temos testes que verificam exatamente os tipos comportamentais das pessoas, que cruzados com os tipos de conhecimentos, de histórias e de cursos que essas pessoas têm, elas vão se identificar com aquela característica nata. E nesse jogo de ter vendedores melhores, de ter vendedores com comportamento aceitável, ideal, de ter então processos de venda mais assertivos, mais próximos do cliente, é que durante os primeiros 15, 20 anos foi a ênfase de marketing. Basicamente, a maior parte dos estudos de marketing giravam em torno disso. Falava-se em mercadologia, estava-se falando de vendas. Atender melhor um cliente, vender melhor, estar na hora certa, saber exatamente o que é um funil de vendas, que é uma coisa que a gente vai acabar falando aqui com mais detalhes para vocês. Acabou surgindo o tal do CRM, que é a gestão do relacionamento com o cliente, basicamente um jogo de comportamento do cliente com o comportamento do vendedor, favorecendo as vendas. Ou seja, todo o jogo da estratégia mercadológica estava com esta ênfase, até que de repente isso passou a não funcionar mais tão bem, passou a ser comum, todo mundo passou a ter isso. E aí nós começamos a ter outras descobertas e uma outra filosofia, que é o que eu vou falar no próximo vídeo para você, que você vai acompanhar, certamente vai contribuir para a sua vida. Mas um conselho básico que eu gostaria de dar aqui para você: se a sua equipe de vendas é frágil ou pequena, preste bastante atenção. Você ainda está focado na primeira grande filosofia de marketing. Um grande abraço.